Então vamos, irmãos queridos, à palavra de hoje. Abra sua Bíblia. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1. Colossenses, capítulo 1, versos 13 a 17. Olha que coisa grandiosa. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O que eu encontro neste reino? Verso 14, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Encontro duas coisas, redenção e remissão dos pecados. Hoje é a pergunta, quem é que fez isso? Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas. Em quais níveis? Nos céus e sobre a terra. As visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Agora, olha o que ele diz, nele, que é em Cristo, tudo subsiste. Agora, quem foi que me libertou? Quem foi que me transportou? Quem foi que me redimiu? E quem foi que realizou a remissão dos pecados? Foi algum homem? Não. Então eu quero fazer essa pergunta para você, você tem que entender. Algum homem tem poder para fazer isso que nós acabamos de fazer? Não. Então, olha, você vê muita prática dentro da igreja, o homem gritando para libertar as pessoas, o homem impondo as mãos, carne impondo a mão sobre carne para libertar a carne daquilo que ele mesmo é escravo. Então você vê um monte de coisa, olha na testa para libertar as pessoas, campanha de libertação, unção disso, unção daquilo, e um homem gritando, geralmente o líder, ele é o bom, ele é o libertador, ele é o bom, ele é o especial, ele tem uma unção que os demais não têm, são tudo fraquinhos, ele manda. E eles acreditam que a mão desse cara na cabeça deles vai mudar a vida deles, carne libertando carne. Então você tem que entender, nenhum homem tem poder de libertar ninguém, por gritaria, por oração alta, por imposição de mãos, por beber água, por passar óleo na testa. Nenhum homem liberta ninguém. O que Jesus Cristo disse a respeito de libertação? Quando você conhecer a verdade, conhecimento, quando conhecer a verdade, esse conhecimento da verdade vai te libertar. A verdadeira libertação vem por conhecimento da verdade. Conhecimento igual libertação. Então, quem me libertou do império das trevas? Quem me transportou? Quem me redimiu? E quem fez a expiação dos meus pecados? Foi Jesus Cristo. Alguém poderoso, alguém grandioso. Alguém criador de todas as coisas. Não foi homem, não foi uma igreja, uma campanha que eu fiz. Quem me libertou foi ele, Jesus Cristo. Está bem claro? Sim ou não? Por isso que a libertação dele não é falha, não é uma coisa que se derrete, ela não vem como um produto no mercado com prazo de validade. Uma vez que ele me libertou, eu sou liberto para sempre. Uma vez que ele me salvou, eu sou salvo para sempre. Não tem volta aquilo de onde ele me tirou. Não tem volta. Você é liberto, é redimido, então não tem volta, para sempre. Isso é o poder do evangelho. Agora, quem fez isso não foi uma doutrina, não foi o homem que fez isso. Quem fez isso foi Deus. Está bem claro? É Deus que faz isso. É uma libertação eterna, uma redenção eterna. Agora eu preciso ter clareza sobre Jesus Cristo. Às vezes a pessoa fala, eu creio em Jesus Cristo, não tem nem noção de quem ele é direito. Então vamos trabalhar um pouquinho aqui.
Vamos lá para João, capítulo de número 1. Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo de número 1. Vamos ler versos 1 a 3 e o verso 14. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era o quê? Deus. Ele estava no princípio com Deus, e quem está falando isso? Da pessoa de Jesus Cristo. Todas as coisas foram feitas por intermédio de quem? Dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Vou ler de novo os dois versos. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito por Deus. Verso 14. E o verbo que era Deus, que é Deus, ele se fez carne, ele não foi feito. Ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Olha, cheio do que? De graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como o único, o unigênito do Pai. Verso 17, não ia ler, mas vou ler. A lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade não vieram por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Então, o que João está dizendo? Que Deus, um dia, para mim ter uma visão clara de quem me libertou, Deus, um dia, ele se fez um de nós, ele se fez carne. Você entende o que eu estou te dizendo? Você acha isso fraco que eu estou te dizendo? Olha, um dia, Deus, ele se transformou, ele se fez um de nós. O verbo, ele se fez carne. Pensa um pouquinho nisso. Ele vivia numa dimensão celestial, Deus. E dentro da tecnologia dele, ele arrumou um processo dele sair de lá e se transformar e se fazer carne, mesmo sendo Deus. Não é gigantesco isso? A tua mente pode alcançar isso? Então ele se fez, ele arrumou todo um processo de um dia vir aqui para a terra e se fazer um semelhante a mim, semelhante a você. Sem deixar de existir. Você entende o que eu estou te dizendo? Sim ou não? Está meio complicado? Então, isso é fantástico. Eu passei anos sem entender isso. Falando que acreditava em Jesus Cristo. Sabia... A gente era criança, chegava no Natal, nasceu Jesus, e o sino, bem, 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 lá de Belém, ia lá na igreja católica, aquele presépio, os animaizinhos, né? Mas nunca tinha entendido nada disso. Mesmo sendo crente, nunca tinha entendido nada disso. Como é que ele pôde sair de lá e se fazer carne, se fazer semelhante a mim, semelhante a você? Ser ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem, ter ao mesmo tempo uma natureza celestial de Deus e ao mesmo tempo uma natureza humana. Então vamos ver esse processo ali em Lucas, né? Lucas capítulo, você está em João, volta, já é Lucas. Quando eu entendi isso, mudou muita coisa a respeito de Jesus Cristo. Vamos ver aqui aquela conversa de Maria, né? Lucas capítulo de número 1. Vamos ver esse processo aqui. A partir do verso 26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. A uma virgem desposada de certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se e pôs-se a pensar
no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E agora o anjo vem trazer uma palavra, uma coisa que ela não entendia. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado filho, presta atenção, filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado, um reinado eterno, não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Agora olha a tecnologia, o processo de Deus. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Até aí. Aparece esse anjo, fala com Maria e diz que ela vai ficar grávida. Repare bem, uma moça, ela fala assim: mas como vai ser isso? Eu não tenho contato com homem algum, ela era virgem. E Deus mostra uma coisa para ela: olha, vai vir o Espírito Santo sobre ti, vai envolver você com a sombra. Agora, esse ente santo, isso que vai nascer em você, ele será chamado Filho de Deus, porque ele é de Deus. Então, olha o mecanismo. Para você fazer parte desse mundo, você tem que nascer como nasce cada um de nós nesse mundo. Não é? Deus, ele não poderia vir de um modo diferente, ele tinha que se submeter ao próprio princípio aqui da terra, que é o nascimento, para ele poder vir no mundo. Então ele vai se submeter a nascer como um de nós, para ser em tudo semelhante a nós. Então o Espírito Santo vem sobre aquela jovem, traz uma semente de Deus, não é? Você entende quando eu falo isso ou não? A semente do homem fecunda a mulher e gera uma criança. Agora vem uma semente de Deus e vai fecundar uma humana, uma terráqueo. A semente do homem vai passar para a criança todas as suas características. Mas a semente de Deus vai nascer um super-homem aqui na terra. Entende? E vai fecundar aquela moça, Maria. E vai nascer um extraterrestre. Alguém que vai ser Deus e homem ao mesmo tempo. Então Deus, ele vem pelo mesmo princípio de nascimento, e nasce como um de nós. E quando Cristo nasce, ele é um ser especial, é um super-homem e Deus ao mesmo tempo. Nasce Deus em forma de homem. Só pela fé que a gente entende isso. Então Deus se humanizou, nasceu alguém semelhante a mim, semelhante a você, em forma de homem, porém é Deus ao mesmo tempo. É esse que veio nos libertar. Agora, eu já falei isso umas 5.000 vezes aqui, vou falar 5.001. Você tem que entender que o pai dele era um pai sobrenatural, mas ele tinha uma mãe terrena, mas não tinha um pai físico. Se ele nascesse por meio de um homem pecador, ele nasceria contaminado como todos nós nascemos, pecadores. Ele não poderia ser o cordeiro perfeito e nem fazer o sacrifício verdadeiro, a obra da cruz. Ele seria manchado. Assim como no Velho Testamento Deus requeria animais perfeitos para serem aceitos, ele é um homem perfeito, sem pecado. Então ele nasceu sem pecado. A carne dele não tinha essas tendências como a sua tem, como a minha tem. Ele nasceu com uma carne perfeita. Ele não nasceu morto espiritualmente. Nasceu vivo. Está bem claro? Ele é portador da natureza terrena e de uma natureza humana, mas sem pecado. Ele é homem Deus e Deus homem. O sangue dele é um sangue puríssimo. Não é um sangue de genética humana, é um sangue preparado por Deus. Deus passou a ter sangue na pessoa de Jesus Cristo. Então está aí o verdadeiro extraterrestre, né? Um super-homem, alguém sobrenatural que nasceu sem pecado, que não seria vencido por nenhuma tentação da carne, que não seria vencido por diabo, que não se corromperia, seria perfeito e
toda a corrupção que há no mundo, quando chegasse nele, ia cair, porque é impossível um ser como ele ser corrompido como qualquer um de nós. Maravilhoso. Então, por isso que ele andava sobre as águas, por isso que ele curava instantaneamente as pessoas, por isso que ele falava com o vento. Quando ele falava com o vento e com a tempestade, eles reconheciam que ele era Deus e que haviam sido feitos por ele. E ele dominava toda a atmosfera, dominava tudo. Por isso que ele multiplicava pão, porque ele que é o Criador de todas as coisas, e multiplicava peixe também. Por isso que ele tocava num leproso e era curado instantaneamente. Os milagres que ele fazia não é essa falsidade da televisão, uma fotografia de não sei quando, um paninho que levou. Você nunca vê nada. Nesses 46 anos de fé, eu estive em todas as campanhas de americanos que falavam que curava, que vinha aqui, pelo menos até o ano 2000. Tudo que falava que curava. Eu fui num templo, no Parque Dom Pedro, que falava curava. Eu acompanhei todo mundo que falava que curava. Eu nunca vi com os meus próprios olhos. Eu vi um monte de gente de cadeira de roda, gente cega, gente com braço. Nunca vi pessoalmente esticar nada. Eu nunca vi nesses 46 anos. E fui atrás de todos que falavam que era milagre. No fim só falava assim: Deus te abençoe, vai ser. Mas nunca era na hora. Esses falsos milagres, passou um olhinho, olha aqui uma fotinho, aí eu pus o lencinho na cabeça, aí foi tudo uma mentirada, uma invencionice. Eu não vi um homem de Deus aqui na terra, nesses 46 anos, que fizesse alguma coisa. Aí estava com uma dorzinha na ponta do dedo, passou. Aí entrei aqui com uma dorzinha aqui, sumiu. Testemunha, senão o diabo vai anular o milagre. Essa baboseira sem sentido que existe por aí. Agora, Jesus era tudo instantâneo. Quando ele falava com a água parava na hora. Falava com o vento parava na hora. Entende? Multiplicava o pão, era tudo instantaneamente. Entende? Quando o demônio vinha, o endemoniado gadareno veio, se ajoelhou e adorou. Os demônios adoraram. Por quê? Reconheciam quem ele era. Não adoraram? Os demônios vieram, aquele endemoniado gadareno, que temos contigo, Jesus de Nazaré, vieste antes do tempo para nos atormentar. Mande que nos conceda que vamos para os porcos. E veio e adorava Jesus. Um homem, Deus homem, um super-homem. Não leve a mal que eu falo assim, né? Não tinha o S não, mas era o super-homem. Deus em forma de homem. Dominava os mares, andava sobre as águas. Meu Deus do céu. Esses dias eu estive na praia, estava sentado lá numa cadeira, falei assim, como é que pode? Imagine eu vendo lá Jesus andando sobre as águas, o mar fazendo assim, ó. E ele vindo, ele não sabe qual onde desce, ele vem pairando assim, ó. Numa reta só. Meu Deus, como é que pode isso? Né? E o Jesus dormindo lá, e a tempestade, Pedro, Tiago e João se matando. Jesus acorda, nós vamos afundar. Ele acorda tão calmo. Homem bully, né? De pequena fé, né? Pouca fé, né? Aí ordena tudo e tudo para. Que coisa! Você enxerga ele comigo um pouquinho, né? E ele dizia assim: quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. E os judeus dali vão matar esse cara. Está se fazendo Deus. E os miseráveis, que os judeus, os pessoal dali chamam tudo pecadores, conseguiam ver isso que ele fazia. Ele lá no meio do deserto, 5.000 homens e tal, está lá um garoto lá com 3, não sei se foi 5 pães e 2 peixes. Manda todo mundo assentar. Senhor, manda eles comprar comida por aí, já estão desfalecendo, manda todo mundo assentar. O que vocês... Eu só tenho um menino aí com 5 pães e 2 peixes. Manda todo mundo assentar. Aí dividiram, tiveram aquele trabalhão todo. Começa a distribuir, aí começou a tirar, tirava um peixe e nascia outro. Tirava um peixe e aparecia outro. E já parecia morto, parecia vivo. E tirava um pedaço de pão e crescia. Tirava... Meu Deus! Ele alimentou 5.000 homens sem contar as mulheres e as crianças. Ele veio em forma de homem,
Mulher do fluxo de sangue, não adianta fazer campanha na igreja, toca nas vestes de Jesus, não vai acontecer nada, você vai ser enganado. Aquela mulher, 12 anos com uma hemorragia, creu nele e falou, se eu tocar nele vai acontecer milagre. Foi lá, tocou, instantaneamente foi curada de 12 anos de hemorragia. Por quê? Ele falou, de mim saiu poder, saía poder dele. Perfeito, o homem Deus, Deus homem perfeito, sem corrupção. Ele que nos libertou do império das trevas. Não é um homenzinho qualquer, cheio de parafernália, de paletó e gravata, gritando, amarrando, pulando. Não, esses não libertam ninguém. Foi Ele que nos libertou do império das trevas. Libertou, vai libertar. Já libertou, já aconteceu, está consumado. Vocês viram Jesus? Por isso que ele dizia, quem vê a mim, vê o Pai. Então, quando você lê Mateus, Marcos, Lucas e João, tem uma visão de quem ele era. Né? Quer ver? Vamos ver um texto ali em Mateus 17. Vamos lá, Mateus 17. Eu já li isso 1000 vezes, vamos ler 1001. Verso 1 e 2. Olha lá, Mateus 17, versos 1 e 2. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou, em particular, a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. E o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a neve. O que é esse negócio? Transfigurar. É mudar de forma. Jesus levou esses 3 discípulos lá, e lá no monte, o rosto dele começou a brilhar como o sol, ou mais que o sol. Acabei de ler aqui, e o seu rosto resplandecia como o sol. Imagine eles lá, Pedro, Tiago e João, de repente Jesus começa a brilhar, e o rosto dele é transfigurado, muda de forma, e o corpo dele muda de forma. De repente mostra que ser resplandecente estava habitando ali naquele corpo. De repente aquele Deus que estava ali interiormente, em espírito, deixou transpassar um pouquinho daquilo que era de dentro para fora. E começou a brilhar como o sol o rosto dele. Imagine olhando para você, o seu rosto começa a brilhar como o sol. Minha vista não consegue nem olhar. Tente olhar para o sol direto, né? Não fica tudo... É difícil. O rosto dele ficou daquele jeito e as vestes começaram a resplandecer como luz. Quem que estava ali naquele corpo? Que ser que estava ali naquele corpo? Um ser resplandecente, glorioso, um super, um extraterrestre. As pessoas não gostam que eu falo extraterrestre, mas ele foi o único que pisou aqui na Terra. Agora, só para terminar, vamos lá, Filipenses capítulo de número 2, a partir do verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, olha lá, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Agora, olha aqui o processo. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse o quê? Que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Então, esse texto fala que ele se esvaziou, ele deixou lá, ele se esvaziou, não se sentiu ofendido por isso, assumiu a forma de homem e foi reconhecido em figura humana. Mas ele foi exaltado e Deus lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que diante do nome de Jesus se dobre todo o joelho aonde? Nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse o quê? Jesus Cristo é o Senhor. Então, quem foi que me libertou do império das trevas? Quem foi que me transportou para o seu reino? Quem foi que me redimiu?
Ele me libertou de todos os pecados. Houve a expiação de todos os pecados. A remissão dos pecados foi Jesus Cristo. Já foi feito. Foi Deus em forma de homem. Foi o Criador de todas as coisas. O reconhecido em figura humana, porém, morreu, derramou seu sangue, ressuscitou no terceiro dia, venceu a morte e venceu todas as coisas. Ele foi que fez isso por nós. Agora vamos voltar no texto. Volta aí, você está em Filipenses, vai para frente. Colossenses. Agora, como Cristo, aliás, como Paulo descreve ele, olha lá, verso 15 de Colossenses 1. Este é a imagem do Deus invisível, é a parte visível de Deus. A parte visível de Deus é Jesus Cristo, o primogênito de toda a criação. Olha, pois nele, em Cristo, ele é o Criador, nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, Paulo apresenta ele aqui como criador dos dois mundos. Paulo fala, existe um mundo invisível que nós não vemos, que foi criado por ele. Existe um mundo físico onde vivemos, que foi criado por ele. E todos os anjos, arcanjos, as autoridades, todo o principado, potestade, seja lá o que for, todos os seres espirituais foram criados por ele. Tudo foi criado por ele. É esse que criou os dois mundos, que criou todas as autoridades espirituais celestiais, criou esse mundo visível, paralelo, material onde nós vivemos. Ele que fez todas as coisas, e nele, Paulo fala, tudo subsiste, ele é o sustentador de tudo. Ele sustenta todas as coisas. O sol está ali, porque lá em Gênesis ele disse, haja o sol, haja a luz, e o sol veio existir, e aquela palavra falada lá, mantém aquele sol brilhando ali até o dia de hoje. Quando ele ordenou que as sementes iriam se reproduzir, pega qualquer semente, joga na terra, em pouco tempo ela está obedecendo. Ele disse lá naquele tempo de Gênesis, até hoje está tudo obedecendo e cumprindo, como ele disse que teria que ser. Ele sustenta todas as coisas. Então a nossa visão é um Deusinho assim, 50% do poder, diabo 50% do poder, e eles estão brigando. Deus faz uma coisa e vence, daqui a pouco o diabo vem e desfaz o que Deus fez. Eles estão nessa guerra de forças. Ele está acima de todas as coisas. Nele tudo subsiste. O diabo foi aniquilado na cruz por ele, não por mim, nem pela campanha, nem pelo óleo ungido. Ele é o controlador de todas as coisas, o administrador de todas as coisas. Ele é Deus, foi ele que me libertou. Paulo mostra isso para os Colossenses. Vocês estão acreditando em asceticismo, gnosticismo, misticismo, estão com essa coisa na cabeça de lei. Deus é o libertador que cumpriu todas as coisas e já fez tudo ao nosso favor. E não pode ser desfeito, porque foram feitos por Deus. Foram feitos por Deus ou não? Então quem foi que me libertou do império das trevas, me transportou, me redimiu e houve a expiação dos pecados? Foi Deus, é imutável. Uma vez que ele fez isso, jamais pode ser desfeito. Por isso eu lhe afirmo, nunca mais você vai ser escrava de obra de império das trevas. Nunca mais você vai ter culpa e ser condenado, porque os seus pecados foram redimidos. Nunca mais, acabaram. Por isso que uma vez salvo, salvo para sempre. Ele me salvou e me mantém salvo. Me libertou e me mantém liberto até o fim. É indestrutível essa verdade do Evangelho da graça de Deus. Agora eu vou voltar para a mentalidade da lei, para as guerras da lei. Não tem como, vou voltar para a velha aliança, tudo era luta, tudo. Uma hora Deus abençoava, outra hora caía debaixo de maldição. Não tem mais como misturar essas coisas. Uma vez liberto, liberto para sempre. Recebe a palavra de hoje? Diz assim, amém. Vamos ficar em pé. Vamos fazer uma breve oração. Senhor, nós te adoramos profundamente, com o coração cheio de agradecimento, Senhor. Reconhecemos a obra perfeita da cruz e cremos nela. E nós cremos nela e vamos lutar para manter esta verdade
custe o que custar, tudo foi feito, tudo foi consumado. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, e queremos pedir que esta palavra, simples palavra, alcance o coração de muita gente. O pessoal lá do YouTube receba essa palavra, tenha os olhos do coração iluminados, para ver a grandeza de quem é Jesus, o poder que Ele já operou em cada um de nós, que já aconteceu, a libertação eterna que já aconteceu. Alcance, Senhor, os corações, crendo que será. Oramos pela fé em nome de Jesus. Fale assim, amém.